Amém. Que bom estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E eu gostaria de estar compartilhando um texto com os irmãos que está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Vamos estar dando continuidade à série de sermões com o tema, Vivendo o Melhor da Vida. E hoje nós vamos falar sobre o amor e fruto do Espírito. Amém? Tem no boletim aí esse texto, se você quiser acompanhar. Mas é bom abrir a Bíblia, grifar, é interessante a gente ter esse contato com as Escrituras. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vou ler novamente esses dois versículos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Curva suas cabeças, vamos estar orando mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo tempo que já tivemos de louvar, de cantar as suas escrituras, ó Pai, tempo que tivemos de cumprimentar os nossos irmãos, e eu venho te pedir que a tua palavra venha falar conosco, Pai, nesta manhã, que ela venha se tornar viva em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amados. Semana passada o presbítero Arthur compartilhou um texto, uma lista difícil, de ser digerida, que fala sobre os frutos da carne, que é um texto um pouco anterior do que nós lemos, as obras da carne, falando sobre prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, distensões, facções. Uma lista enorme ali de dificuldades que enfrentamos. E hoje nós vamos falar uma outra lista, uma outra característica. E a nossa natureza caída, o ser humano tem uma natureza pecaminosa. E a lista que nós vimos na semana passada, ela mostra, digamos assim, nós nascemos com um aplicativo, com um sistema operacional. E dentro desse sistema operacional já está aqueles aplicativos ali, dentro de nós. Nós já nascemos com essa inclinação ao pecado, com a inclinação a viver conforme os nossos desejos. A Bíblia fala concupiscência da carne, ou seja, os desejos fortes da carne. E hoje nós vamos ler vamos ver o fruto do Espírito, uma outra lista, diferente da primeira ali apresentada. E é algo que o texto nos diz aqui, de Gálatas, que há um conflito, há uma briga, há uma guerra entre essas duas áreas. Tanto a carne quanto o espírito. Há uma guerra diante disso. E é interessante ressaltar que o Arthur trouxe semana passada, que é como se fosse dois cachorros brigando, E o que vai ganhar a guerra é aquele que você alimentar mais. Aquele que tiver com mais alimento vai ganhar essa guerra. Então, esse texto de Gálatas, tanto no verso 22 e 23, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. E primeiramente eu queria trazer aqui, no verso 22, mas o fruto do Espírito é. Aí depois vem amor, alegria, paz, longanimidade. Aqui, se nós olharmos da forma que está escrito aqui, mas o fruto, ele traz no singular. Interessante nós olharmos nesse texto e ver que o fruto está no singular, não está os frutos. Interessante isso.
Diferente da carne, né? Que ele fala as obras da carne. Então ele coloca as obras da carne no plural. E quando vai falar do fruto do Espírito, ele fala o fruto. Aqui a ideia é que esse fruto é o amor. Só há um fruto que é gerado através do Espírito. E dentro desse fruto, o amor, temos as outras características, né? Que é aqui alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então entenda como se fosse uma mexerica, né? Uma mexerica, polcã, não sei como é que fala aqui, né? E mikan, né? No Japão, é um fruto, mas com vários gomos dentro. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse fruto do Espírito com cada um de nós. Esse fruto saboroso, delicioso, que é produzido através do Espírito em nossas vidas. E aqui a primeira característica que nós vemos nessa lista, né, é o amor. Porque Deus é amor. Né? Digamos que o fruto é o amor. Deus ama os homens e pede que ele que tenha reciprocidade, ou que o Senhor nos amou. João 3,16 é bem claro isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus é amor. Então ele pede que nós amemos uns aos outros. Que amemos a Ele sobre todas as coisas e que amemos uns aos outros. Então isso é uma característica do fruto do Espírito gerado em nós. Depois vem a alegria. Alegria, amados. Nós temos que viver alegre, sorrir. Né? Ontem nós estivemos num congresso, Cada Homem um Guerreiro, e ali falando sobre a saúde emocional do homem, e o pastor trouxe ali aquela pessoa, aquele homem que sorri, né? que a sua face expressa alegria, ele vive mais tempo, ele tem uma qualidade de vida melhor. Então a alegria também faz parte do fruto do Espírito, do trabalho do Espírito Santo dentro de nós. E será que nós estamos alegres? Como que está? Qual que é a motivação da nossa alegria? Será que só estamos alegres quando tudo dá certo? E o interessante é que Jesus fala sobre alegria, lá em Lucas 10, 20, não precisa abrir, onde Jesus envia os 70 discípulos, ele envia de 2 em 2, ele fala, vão para as aldeias, vão ali anunciando o evangelho, não leva alforje, não leva recursos, vão ali pregando, vocês vão expulsar demônios, vão curar, vão anunciar que o reino de Deus está chegando. E depois no capítulo 20, no verso 20, os discípulos voltam trazendo essa resposta do que ocorreu nessa missão que eles fizeram. E ali eles voltam alegres, eufóricos, falando, mestre, nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, nós anunciamos, e ali eles estavam alegres. Jesus vem dar uma resposta para eles, que tipo assim, botando um balde de água fria, né? Ele falou, não, vocês não se alegram, porque vocês expulsaram os demônios, porque vocês curaram os enfermos. A verdadeira alegria é porque o nome de vocês estão arrolados, escrito no livro da vida. Jesus mostra para os discípulos que a verdadeira alegria nossa não é somente porque nós estamos tendo um sucesso ou que tudo está dando certo na nossa vida. Que a verdadeira alegria não é porque tudo vai bem, que não me falta nada, mas sim a motivação da verdadeira alegria é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E quando enfrentarmos a morte, nós temos a certeza e a convicção que o Senhor está conosco. Essa é a alegria que nós temos que ter. Essa é a alegria que o Espírito Santo traz para nós. Não uma alegria que a bebida, que a droga, que qualquer outras coisas podem trazer. A alegria que relacionada ao fruto da carne, as obras da carne pode trazer. Como a lascívia, a impureza, a prostituição, feitiçaria, tudo isso
aparentemente pode trazer uma alegria. Porque o nosso corpo deseja essas coisas. Lembra que nós nascemos com esse sistema operacional corrompido e tem alguns aplicativos ali dentro de nós que não tem nada a ver com Deus? Então essa verdadeira alegria tem que vir do Espírito. Sabemos que nós somos, nosso nome está escrito no livro da vida. E que essa venha a ser a nossa verdadeira motivação. Outra característica que nós vemos aqui do fruto do Espírito, amados, é a paciência. Paciência. Amados, isso é algo que tem que vir de Deus, né? Essa semana passada, né, o Felipe, o nosso filho mais novinho, ele falou, puxou a mãe dele, a Paulinha, sentou na mesa ali. Eu falei, mãe, vamos orar. Aí ele é cheio disso, né, de orar. Ele falou, vamos orar e eu vou orar para Deus dar paciência para você. E ele orou, falou, Deus, dá paciência para minha mãe. Né? Você vê que assim, é algo que nós procuramos e é algo que nós precisamos a cada dia, né? Mas que tem que vir de Deus. E pior que quando nós pedimos paciência, vem mais tribulação, mais provação diante disso, né? Mas que o Senhor atenda a oração dessa criança. Mas vida de mãe não é fácil, né? Mas a paciência também é um fruto do Espírito, é uma característica do fruto do Espírito em nossas vidas. A amabilidade, né, seguindo a lista aqui, a amabilidade, algumas versões usam como gentileza, para expressar a ideia de uma afabilidade, né, de ser amável, ser gentil, não ser rude. Amados, isso é fruto do Espírito. É o que o Espírito Santo traz dentro de nós. E é onde vamos evidenciar que Cristo habita dentro de nós. Ser amáveis, ser gentil, né? Então, faz parte. E isso nós temos que buscar sabedoria de Deus, né, do alto, para poder ser uma pessoa amável. Porque a nossa natureza não é ser amável. A nossa natureza não é ser bonzinho, a nossa natureza é ser egoísta, defender nós, né, se proteger. Mas faz parte do fruto do Espírito, da característica do fruto do Espírito. Depois vem a bondade, ser bom. Você é uma pessoa boa? Será que somos bons? Porque Deus é bom, né? Essa é uma declaração, Deus é bom. Já pensou se no caráter de Deus tivesse uma possibilidade de ser mal? Já pensou se pudesse sair maldade de Deus e ele ficasse irado ali e fala, não, agora eu vou ser um pouquinho mal. O poder que ele pode trazer. Então dele só sai bondade. Algo bom. E desejar algo bom para o próximo. Isso é uma característica daqueles que seguem a Jesus. Deus é bom. E que nós também possamos ser bons. Ser transformados pelo Espírito. É interessante que uma vez eu estava numa reunião de pastores lá na Paraíba. E os pastores de várias igrejas se juntaram. E ali eles começaram a compartilhar a história de cada igreja, né? E tinha alguns pastores que eram da cidade de Patos, na Paraíba. E ali eles estavam falando do início, quando a igreja chegou na cidade, na década de 30, 40, muitos anos atrás. E os cristãos eram muito perseguidos, porque a igreja católica era uma igreja muito forte, grande. Então havia uma rejeição para aquele grupo de cristãos que estavam ali, né, na igreja. Então eles começaram a construir templos, pessoas que vinham da Inglaterra, né, missões que vinham de fora, construindo templos na cidade. E ali tinha duas igrejas que iniciaram ali na cidade de Patos, que era a Congregacional e a Igreja Batista.
né? Eles construíram um templo. E teve um ano que houve uma perseguição muito grande, o pessoal da cidade se revoltaram contra os cristãos, e eles foram na igreja congregacional, e ali quebraram a igreja, colocaram fogo nos bancos da igreja, colocaram fogo na igreja, apedrejaram a igreja, um grupo de pessoas revoltadas contra os cristãos. E os pastores contam, né, que depois que eles apedrejaram a igreja congregacional, eles estavam indo para o templo batista, né, ali para poder também fazer a mesma coisa, expulsar os cristãos dali. Só que aí os pastores falaram, tinha uns irmãos lá, batista, né, sem querer taxar a denominação, mas é a história que conta. Só que eles não eram muito cristãos ainda, sabe? Eles não eram muito convertidos. E quando chegaram aquela turma para poder apedrejar, colocar fogo na igreja, tinha uns caras que estavam armados e começaram a mandar bala para cima da turma. Os crentes começaram a dar tiro no pessoal que veio defender ali, quebrar a igreja, né? E ali todo mundo correu, falou, não, esses crentes é tudo louco, né? Esse pessoal tá tudo armado aí querendo matar a gente, né? E ali, os pastores falaram, a gente questiona se os irmãos realmente eram convertidos ou se estavam em processo de conversão, né? Porque assim, o fruto é gerado com o tempo, né? O fruto não é feito na hora. Então ali eles estavam nessa fase, assim, enquanto o fruto estava sendo gerado, e ali eles não destruíram a igreja, né? A igreja batista, os pastores contam ali com essa preocupação, né? É engraçado, mas nós podemos ver assim que o fruto, ele não é produzido instantaneamente, mas há um tempo. E a bondade também faz parte, a característica desse fruto. E depois, outro fruto que é gerado em nós, né? A característica do fruto é a fé. A fidelidade possui uma conotação passiva e aponta para a postura de permanência no estado de confiança e dependência. Isso é gerado através do Espírito, a fé, fidelidade, né? A permanência, a constância. Aqui está no sinal de você colocar a confiança e a dependência em Deus. Depois, a mansidão, né? Aponta para o sentido de brandura, gentileza e amabilidade. Né? Então nós podemos ver que os irmãos batistas de Patos não tinham muita mansidão, né? Mas eles defenderam a igreja, em certa forma. Né? Mas a mansidão é algo que o Espírito Santo tem que trabalhar em nossos corações. Ser manso não é ser fraco. Ser manso não é ser covarde. Ser manso é ser controlado pelo Espírito. Quando um animal, lá no sertão, eu tive a experiência de ver o pessoal amansando cavalo, né, os cavalos de vaquejada, que são uns animais muito fortes, que têm uma força, uma rapidez muito grande. E quando você amansa um cavalo, ele fica totalmente dominado ali pelo domador. Tem até uma foto interessante que eu nem trouxe, mas um cavalo grande, forte, amarrado numa cadeira de plástico. Né? Ali, tá encostado assim, as cadeirinhas de plástico amarradas na cordinha ali no braço da cadeira, e o cavalo paradinho, quietinho ali. Assim, aquela cadeira não é nada perto da força que um cavalo pode trazer, mas porque o dono dele, né, aquele que dominou ele, amarrou ele ali, ele obedece e fica ali. Se ele quisesse correr, se ele quisesse espenhar, se ele não fosse manso, ele não ficaria preso numa cadeira de plástico. Mas a mansidão é algo que o Espírito Santo trabalha dentro de nós e nos domina, que nós somos controlados. Não é porque eu já ouvi falar muitos, e fui ter crente, crente é tudo bobo, crente não é manso, mas não é. É porque nós sabemos controlar o desejo da carne, as obras da carne, né? A ira,
a raiva, não é que nós somos fracos, mas nós temos sim um desejo, mas que o Espírito Santo venha dominar dentro de nós. E ser manso é essa característica, né? Ser gentil, ser amável. Depois tem a temperança, indica que alguém não está sob o domínio dos seus desejos, apetites e paixões. Né? Que vai de contra com as obras da carne que nós lemos, que temos acima, aqui no verso 19. A temperança é ter o equilíbrio, saber o controle. Conhecer, saber os desejos. Às vezes, as nossas vontades, os desejos, a gente não consegue dominar, não consegue escolher esses desejos que nós temos. Mas nós podemos dominar o que nós vamos fazer diante daquele desejo. O que nós vamos fazer diante daquilo. E isso é algo que o Espírito Santo nos capacita. Eu fiquei um tempo sem tomar refrigerante, sem tomar Coca-Cola, né, ou qualquer outro refrigerante. Por vontade própria, eu falei, eu vou parar de tomar. O desejo tinha, né, ainda mais um dia quente, né, com calor e tal, suando. Ver uma Coca gelada, gente, com limão, é uma delícia. O desejo tinha, mas só que, o que eu ia fazer? Aquilo ali vai me controlar? Como é que eu vou lidar com aquilo? Isso é o que o papel do Espírito Santo trabalha em nós, traz uma temperança, um controle, para poder viver a vontade de Deus. E um outro texto aqui, no final do verso 23, né, que fala mansidão, domínio próprio, e fala, contra essas coisas não há lei. Amado, sabe que uma grande pergunta que, pelo menos como pastor, talvez os pastores aqui presentes possam também ter ouvido, a gente é muito questionado se é pecado. Né? É pecado fazer aquilo? É pecado alguma coisa? Né? Tem até no Instagram, acho que o pastor André Valadão, ele sempre faz esses vídeos assim, pastor, é pecado, sei lá, torcer pro Corinthians? Não sei. Pro Santos. Mas assim, nós estamos muito preocupados em o que não fazer. Essa é a ideia. A gente se preocupa muito em não pecar. Ah, não, isso aqui, porque os mestres da lei também se preocupavam, isso aqui eu vou transgredir a lei, o que eu vou fazer? Nós temos uma preocupação imensa em olhar na lista ali e falar, essa lista aqui não, essa aqui mais ou menos, essa aqui eu estou tranquilo. Então, nós temos essa natureza de falar, eu não vou pecar, eu não quero pecar. O que eu não posso fazer? Na parte negativa. Mas essa lista aqui do fruto do Espírito é o que nós devemos fazer. É o que nós temos que fazer, que você pode fazer tranquilo, de consciência limpa. Isso é algo que nós temos que praticar. O amor, a alegria, a paciência, ser amável, ser bondoso. Pode ser à vontade, não fica com medo, não há lei, não há preocupação. Não há condenação em ser bondoso, em ser amável. Não há nenhuma condenação em ser paciente. Pelo contrário, as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, é diferente. Cristo está dentro de você, eu consigo ver Jesus em você. Porque isso faz parte do caráter de Cristo. Então, contra essas coisas, não há lei. Então, faça isso. Porque às vezes a gente se pega muito em o que não fazer. E não nos prendemos em o que fazer. E essa lista aqui mostra o que nós devemos fazer. Só que quando nós olhamos essa lista, pelo menos quando eu leio esse texto, eu falo, meu Deus, como é difícil fazer isso. Como que é difícil ser manso. Como é difícil ter paciência. Como é difícil ser alegre. Como é difícil amar o próximo. Nós nos deparamos com tanta dificuldade em fazer isso. E como é fácil fazer as obras da carne, não é? Como é fácil nós, conhecendo aqui as obras prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizade, ciúmes, ira, discórdia. Porque nós já temos essa inclinação.
E o fruto é do Espírito. E se você é como eu, que olha para essa lista e fala, meu Deus, como é difícil. Eu queria apresentar uma fruta aqui. Essa não é a maçã do Éden não, tá, gente? Mas tinha em casa lá, e eu trouxe essa aqui para fazer uma ilustração. Amados, olhando assim, isso aqui é o quê? É uma maçã. Mas na verdade, não é uma maçã. Ela é feita de parafina. E bota fogo aqui e vira uma vela, né? Mas parece uma maçã. É uma maçã artificial. É uma maçã produzida por homens. É uma fruta produzida por pessoas. Que fizeram ali um processo, derreteram a parafina, colocaram algumas cores, pintaram, colocaram algo que, se eu olhar de longe assim, né, botar até um brilho, até se passa por uma fruta, por uma maçã. Mas é uma fruta artificial, que se eu comer não vai dar certo. Não tem sabor, não tem cheiro de maçã. Se eu tirar a semente, não vai produzir vida. Porque é uma fruta artificial. E às vezes na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, ou muitas pessoas que vêm para a igreja, tentam criar um fruto artificial. Fazer com as próprias mãos. Fazer com o seu próprio jeito. Lutar da sua própria maneira. Eu vou construir esse fruto. Eu vou construir esses frutos, esse fruto que é o amor. Eu vou amar o próximo. Eu vou ser longânimo. Eu vou ser bom. Eu vou ser fiel. Eu vou ser manso. Eu mesmo vou conseguir fazer esse fruto frutificar em mim. E aí nós fazemos um fruto artificial. Porque uma maçã verdadeira, ela vem de uma árvore. Ela é cultivada. Ela absorve os nutrientes do solo. Ela precisa do potássio, do nitrogênio, do fósforo, do cálcio, do oxigênio. Há um processo para que a maçã verdadeira, o fruto verdadeiro, venha a ser real, que venha nos alimentar, que venha a ser saboroso. Que não venha a ser artificial. E esse fruto, amados, só pode ser gerado através do Espírito Santo em nossas vidas. Através do Espírito de Jesus, do caráter de Cristo em nós. E isso só pode acontecer quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Quando nós tomamos uma decisão de seguir a Jesus e deixar que o Espírito Santo venha habitar em nós e venha transformar o nosso interior, que venha mudar o nosso ser. Porque quando nós aceitamos a Jesus, acontece 4 processos em nossas vidas, quando nós seguimos a Jesus. Quando nós cremos e confessamos a Jesus como Salvador, primeiro ocorre a redenção. A palavra teológica redenção, ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o império da luz. Então nós somos rendidos a Ele. Acontece a redenção, depois a regeneração, ou seja, o nascimento de novo. Um novo sistema operacional que não está corrompido. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de lidar com a vida. É ser regenerado através do Espírito Santo dentro de nós. Esse processo ocorre dentro de nós. Depois, nesses 2 processos, vem a santificação. A santificação é essa luta contra a carne e contra o espírito, que nós temos que enfrentar todos os dias. Que nós temos que nos estar escolhendo, fala, e agora? Eu vou mirar, vou viver de acordo com os desejos da minha carne, ou eu vou obedecer ao que o Espírito nos traz. A santificação é o processo de sempre estar limpos.
E o último processo que vai ocorrer na vida do cristão, que ainda não ocorreu para nós, é a glorificação. Quando realmente o Senhor vai nos levar. Nós vamos encontrar com Ele. E aí sim, essa luta termina, essa luta contra a carne acaba. Mas até a gente chegar na glorificação, nós temos que ficar nessa luta contra o Espírito e contra a carne. E para que o fruto do Espírito seja evidente em nossas vidas, nós precisamos viver para Jesus. Deixar que Ele venha habitar dentro de nós. E nos ajudar, nos orientar a ser guiados, né, que nós possamos ser guiados pelo Espírito, para que o caráter de Cristo venha em nós. E para isso, para esse processo ocorrer, nós precisamos viver em comunhão. Nós precisamos estar amando uns aos outros. Aí é onde a igreja entra. Eu vou gerar esse fruto, essas características desse fruto, em comunhão um com os outros. Em comunhão com Deus, buscando a Deus, buscando sabedoria do alto. Então que nós possamos nos aproximar de Deus, ter um relacionamento mais íntimo de Deus, para que o verdadeiro fruto possa sair de nossas vidas. E que nós possamos ter paciência, porque o fruto não é gerado de um dia para o outro. O fruto é um processo, demora. Tem a parte da floração, né? Depois tem a parte do crescimento, até ele amadurecer em nossas vidas. E muitas vezes, alguns já estão num estágio mais frutífero. Você pode olhar e falar, nossa, eu já consegui vencer. Às vezes nós olhamos para trás e falamos, nossa, como eu era imaturo lá atrás, 5, 6 anos atrás. Mas o Senhor já trabalhou tanto no meu coração, que eu estou conseguindo frutificar. E as pessoas que estão em minha volta vão poder saborear e desfrutar desse fruto do Espírito em nossas vidas. E é isso que o mundo precisa, amados. É isso que as pessoas sem Deus precisam. Experimentar esse fruto maravilhoso, que é o amor, é através da regeneração de cada um de nós. E concluo com o Salmo 1, Salmo 1, que diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que nós possamos viver como esse homem, bem-aventurado, que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Que nós possamos ficar longe disso e viver e meditar e ter prazer, alegria na lei do Senhor. Isso faz com que o fruto do Espírito venha ser evidente em nossas vidas. Amém? Que nós possamos não viver dando fruto artificial, porque isso aqui é fácil, é barato, é fácil de ter. Mas sim que nós possamos viver, deixar o fruto do Espírito gerar em nossos corações. Curva a sua cabeça, vamos estar orando. Pai querido, diante desse texto, ó Deus, diante da Tua palavra, nós vemos como é difícil viver e frutificar, ó Deus. Ter a evidência do fruto do Espírito em nossas vidas, ó Pai. Mas eu venho te pedir, Senhor, que nessa manhã o Senhor possa estar fortalecendo a cada um. Que nós possamos, ó Pai, estar sendo guiados, Senhor, pelo Teu Espírito. E que o Teu caráter, ó Pai, venha fazer parte de nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, vem estar fortalecendo a cada um, ó Pai. E que nós possamos a cada dia
está te seguindo, ó Deus, e sendo orientado pelo Teu Espírito, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. E que o Senhor possa estar trabalhando no nosso interior, e que nós possamos ser transformados pelo Teu amor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vivemos no Espírito e andemos também no Espírito. Amém?